Então, eu queria agradecer muitíssimo a todos vocês que vieram, a todos e todas vocês, e aos amigos e amigas que também colocaram nas redes e que, enfim, que deram força para a divulgação desse evento. Queria agradecer muitíssimo, especialmente a Edith e a Verônica, que aceitaram prontamente o convite. A Edith que inventou essa, né, porque eu não estava nem pensando em lançar aqui em São Paulo, e ela prontamente fez o contato com a Megafauna, e agradecer especialmente a Megafauna e a Nina pelo contato fácil, direto, super organizado. E queria dizer algumas palavras assim, eu espero ser breve, porque normalmente eu tenho essa dificuldade de ser, mas em relação a esse livro, num momento tão difícil no Brasil, especialmente no governo anterior, para uma universidade pública que tem uma gráfica própria, não são todas, são raras, que tem uma editora própria e que tem um projeto cultural fantástico como a URGS. Eles têm um centro cultural, um departamento de difusão cultural que é responsável por esse projeto, que é um projeto que chama Percurso do Artista, em que eles convidam professores do Instituto de Artes, como eu fui durante muitas décadas, e eles já tinham feito com 5 professores homens, e eu fui a primeira mulher a ser contemplada com este projeto, que é uma exposição, né? Consiste numa exposição grande, num lugar muito bonito, tem um terraço contíguo, enfim, e um livro. Então, quando me chamaram, eu fiquei muito contente, porque eu nasci nesse lugar. Quando eu era criança, eu nasci em Bagé, eu fui com 8 anos para Porto Alegre, odiei sair, ir para a capital, foi uma criança muito feliz em ir para a capital. E foi ali que eu me senti acolhida, na escolinha de arte, com 8 anos de idade. E foi ali que eu escolhi que eu queria isso para a minha vida, que eu queria ser artista. Eu tenho um passado meio parecido com a Edith nesse sentido também. Então, depois fui professora da escolinha, depois fui aluna do instituto, depois fui professora do instituto. Eu morei em outros lugares, no Rio, em Madrid e tal. Mas quando eu voltava para Porto Alegre, era a minha casa. Sempre foi a minha casa, sempre foi a casa onde eu me sentia. E esse livro, sair desse lugar num momento tão difícil no Brasil, é muito importante. Eu fico muito feliz por isso. Eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe que fez esse livro, da gráfica, de cada detalhe, da pessoa que fez o desenho do livro, da pessoa, e do Eduardo Vera, sobretudo. Porque quando eu o convidei, ele é também professor do Instituto, né, amigo da Verônica, ele é um crítico de arte, uma pessoa formidável, porque ele já fez outras curadorias minhas, mas a gente faz tudo em conjunto, como o desenho do livro, foi tudo muito conversado comigo, não foi? E ele disse, não, tu não vais fazer, como os teus colegas anteriores, uma exposição que seja uma retrospectiva. Tu vai fazer uma exposição nova para esse espaço, como eu sempre faço, e tu vais fazer no livro o percurso. Então não é um catálogo, como eu tenho outros catálogos de exposição, é um livro onde tem uma parte muito pequena que trata daquela exposição, até que meus dedos sangue, e o resto é um portfólio mais extenso. Então o livro começa com a exposição, com essa performance até que meu dedo sangue, que dá nome ao livro, que é uma performance de cunho político, no dia 7 de setembro, com um grupo. Eu sempre trabalho com grupos. Então vocês vão ver no livro, começa pelo momento atual, depois ele tem um longo roteiro visual que dá um encadeamento. As imagens foram escolhidas por mim, claro que é uma síntese da síntese, mas dá um encadeamento, né, de como que uma coisa foi gerando a outra, o trabalho se autogenera. E depois uma entrevista com o Eduardo Veras, em que eu fiz com o WhatsApp, eu da França e ele no Brasil, depois ele transcreveu. E depois tem um texto meu do Ateliê Dani 43, que é um grupo que eu tenho,
que eu também sempre fiz esse trabalho paralelo, que ela trabalha com vídeo performance, está aqui o Telmo, um dos integrantes do grupo, enfim. Então, e aí depois tem uma parte que eu acho importante no livro, que é uma cronologia, que é um pouco os fatos da minha vida, ilustrados, que é um pouco mais quente do que um currículo, né? Então fala um pouco da minha vida e do meu trabalho, que são coisas muito delicadas, e depois tem todos os fotógrafos que participaram do livro, porque as imagens, elas são muito diferentes umas das outras. Tem imagens ali que são muito antigas e que são feitas antes da câmera digital. Então até com algumas com papel escaneado, que a gente não tinha outra forma de fazer, outras diretamente do vídeo, do filme. Então, mas a gente achou que era importante fazer esse registro, que era um registro histórico, vamos dizer, né? De 45 anos de trabalho. Então, há uma diferença de registro. Mas depois tem os QR Codes dos vídeos que foram da exposição, que vocês podem acessar. Então, é um livro que tem um desenho muito bonito. E é isso, é muito importante se ressaltar o papel da universidade pública num momento tão difícil que nós passamos e que essa exposição reflete muito esse momento. Então, eu queria passar agora para as gurias, como se diz na minha terra, né? Que são as gurias. Quem é que vai... Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? A Tereza é sempre muito generosa na maneira de apresentar o trabalho, de conduzir o trabalho, né? Deu para perceber aí pela apresentação dela que tem todo um cuidado mesmo, né? Uma generosidade assim que é admirável. E a Tereza, a gente se aproximou exatamente na pandemia, né? A Tereza foi uma pessoa que rondava um pouco o meu imaginário, principalmente porque eu fiz um trabalho no Torreão em 98, e tinha ali uma artista que também trabalhava com desenho, que passou por ali, né? Depois com o Torreão, com o Jailton e a Hélida Tesser, e por conta da pandemia, ela teve a iniciativa de fazer uma série de conversas, e eu acho que foi a primeira, não sei, a segunda. A primeira. E a gente deu um nome de elogio ao desenho, e foi assim um encontro bonito, virtual, né? Porque, na verdade, a gente mal se encontrou presencialmente. Algumas vezes, né? E foi bonito ver que tinha ali um intercruzamento geracional mesmo. E foi mais um encontro temporal do que geográfico. E, de fato, tem um percurso simultâneo. Eu também tive uma vivência na minha infância no ateliê da Paulina Rabinovich. A gente foi percebendo que tinha ali um fazer individual que era histórico, né? Tinha ali uma certa historicidade nessas pontuações. E foi muito bonito esse encontro, porque, de repente, me veio, né, o trabalho da Tereza, a pesquisa, inclusive a similaridade da nossa empatia, da nossa afinidade com o desenho, como uma força motriz, como uma matriz, né, de afinidades, de procedimentos poéticos, investigativos, etc. e tal. E aí me chegou esse livro que eu tinha, assim, vamos dizer, uns frames na minha cabeça, né, do trabalho da Tereza, e ela conseguiu aqui já dar a estrutura narrativa do livro, né, toda a estrutura óssea de como que o livro foi construído. E eu acabei escrevendo um texto que eu nem li ainda. Ontem me deu vontade de escrever, eu vou dar de presente para você depois, porque não vai dar tempo de falar tudo que eu gostaria de falar, por conta que o tempo Cronos, né, ele dá esse contorno, né? Então eu só queria, assim, extrair da minha memória, do que eu li, do que eu vi, do que eu escrevi, que é essa teimosa insistência na repetição do gesto e como que o gesto vai diferindo de si, né? Eu nem li a tua entrevista que você fez aqui, porque eu não queria me influenciar, depois que eu vou ler. Mas eu percebi, né, nesse teu percurso, né,
esse dado da repetição que tenta escapar, né, da automatização, quer dizer, a repetição que difere de si o tempo todo. E tem um lance no trabalho da Teresa, eu acho, né, não sei se você concorda, mas o trabalho está sempre aberto a um monte de leituras, né? Esse que é o barato da coisa, né? Que o trabalho não se feche no seu campo de sentidos, que eu acho que tem um entrecruzamento entre o pictórico e o gráfico, né? Nessa repetição, que você começou com uma repetição de formas quadradas, depois circulares, e foi desmembrando, né, numa espécie de um chamado à natureza ancestral do desenho, como se você estivesse fazendo uma gestualidade escritural, onde grafar e gravar, né, se conjugam no gesto, no corpo, na ação, na dinâmica, né? E ao mesmo tempo a performatividade do gesto que se conclui na consagração final da tua performance coletiva. E essa ideia, isso que ela falou, né? Eu gosto de trabalhar no coletivo. Para mim, a Teresa sempre foi uma ativista na década de 60, 80, né? De sempre trabalhar em grupos. E essa performance final, esse trabalho performativo, né? Melhor dizendo assim, do Até que meus dedos sangrem, eu acho que ali se personifica, a natureza do desenho é personificada na sua vocação originária e ancestral, né? Do gesto que escreve, do gesto que grafa, que grava, e no decorrer o contorno foi se abrindo. Então eu acho que tem uma coisa pré-categorial, é como se você estivesse no tempo avançando para a origem, sabe? Como se estivesse no decorrer do tempo atendendo a própria origem do desenho, né? E esse entrecruzamento entre o pictórico e o gráfico, é bonito que esses limites sejam pulverizados, que eles estejam pulverizados, que não tenha uma categoria do que seja pictórico, gráfico, escultórico, performático. Tem ali um rompimento mesmo desses limites, né? E eu acho que essa escritura que você vai provocando no final, que vai criando camadas, vai criando várias camadas, né? E essas camadas que eu acho que tem uma coisa pictórica de superfície, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade holográfica, porque tem uns vazios. E aí quando você passa para o vídeo, isso fica mais evidente, porque você vai fazendo que o olho mágico, a câmera, também seja um olho desenhante, um corpo que vai tensionando, né, através de outros procedimentos, da barra, do fio, né. Eu gostaria de participar de uma performance dessa, eu gostaria de ver, de que isso acontecesse, essa ação coletiva. Acho que você deveria fazer mais isso, em vários espaços públicos, né? E porque ele tem um apelo, né, dramatúrgico, é uma dança, né? Ela tem uma notação coreográfica. E para terminar, né, porque não dá muito tempo, eu fico aflita, porque daí tem que dar um tempo para o outro, e eu também gosto de falar. E eu acho que tem também um elogio à imanência, né? Assim, você convoca, você presentifica o presente, né? É como se você estivesse convocando no gesto aquilo que acabou de acontecer, porque o desenho tem muito isso, né? Um convite ao inacabado, ao efêmero. É como se fosse assim um frescor, né, daquilo que acabou de acontecer, né? Então quando eu vejo esses trabalhos, minha mão formiga, dá vontade de desenhar, né? Dá vontade, porque parece que algo acabou de acontecer, né? Enfim, eu teria outras coisas para colocar, mas a gente faz o ping-pong, né? Vai e volta, e aí depois eu te dou o texto. Porque tem várias coisas que eu gostei de pensar. Porque escrever é uma forma de agarrar aquilo que escapa, né? Então, acho que é por aí. Acho que tá bom uma primeira rodada.
antes de mais nada, também agradecer o convite para estar aqui. É uma alegria estar com vocês duas aqui. Esqueci de também falar isso. É uma alegria estar com você também. Mas você disse! Disse. Foi a primeira coisa que você falou. Não foi? Foi, né? Bom, mas eu também estou muito feliz de estar com vocês aqui. E Tereza, eu lembro de ver essa... Porque a Edith começou falando de onde conhece a Tereza, né? Eu já conheço muito mais recentemente, né? E eu lembro de ter visto essa exposição em 2019. Né? Essa exposição que era lá no segundo andar da... Não sei se vocês conhecem o espaço, é no espaço da reitoria. A reitoria é toda, né? É uma coisa assim meio... Tem uma escada imponente, né? Ela nem é tão imponente, mas tem aquela escada, né? Uma escada de mármore que te leva ao segundo andar, e é um saguão muito grande. Eu lembro que ela se expandia para o jardim, né? E as fotos fizeram me lembrar vivamente daquela exposição, né? E eu me lembro que foi uma exposição que já tinha me chamado a atenção, porque os desenhos eram muito grandes, né? E as séries, exatamente as séries eram muito grandes, e tinham também os vídeos, né? E tinha aquele trabalho coletivo, né? Que era outra coisa que também me chamava a atenção, né? E aí depois fui te conhecer no lançamento do livro, né? Via, claro, o Eduardo Veras, né? Como você falou, o Eduardo que queria muito estar aqui, né? Mas ele tá muito chique, ele é paraninfo, não é? Da turma dele, então ele não pôde vir aqui hoje, né? Mas, e aí eu lembro no lançamento, e aí também tinha uma nova exposição em que a gente tinha já uma série de outras obras sendo projetadas, também não só lá, mas também algumas projetadas, mas fui conhecer mesmo essa trajetória através do livro, né? Assim, mais a fundo e de uma maneira que o livro traz, né? Embora você diga, é uma seleção da seleção, mas o livro, ele te dá uma ideia, ele te dá um contexto, né? E se você, ainda agora sabendo que você que selecionou, não foi só o Eduardo Veras, mas você também participou ativamente dessa seleção, dessa parte da trajetória, então fica muito mais claro de entender também uma narrativa que é importante para você, né? Ou seja, que a gente percebe também como é que você monta essa narrativa olhando retrospectivamente para a sua carreira, né? E aí eu quero fazer só alguns outros comentários mais rápidos, porque eu trouxe uma série de questões, né? Ao contrário da Edith, trouxe um texto elaborado, eu trouxe um cadernão, né? Que agora que eu vi que ele é enorme e fica chamando uma atenção no meu colo, mas com várias coisas anotadas e com muitas questões, porque me suscitou, a leitura atenta do livro me suscitou muitas questões, né? E eu acho que uma primeira observação que eu queria fazer é que você passa por vários gêneros antes, eu não sei se gênero é a palavra certa, suporte, né? Antes de chegar ao desenho, né? Então, pintura, né? E não só, mesmo junto com o desenho, trabalhando também em outros, né? Então, a pintura, a instalação, o vídeo, gravura, fotografia, e muitas vezes trabalhando todos juntos, né? E o desenho, né? E aí a gente chega ao desenho. E é curioso que o livro vai mostrando um pouco essa trajetória que vem da pintura, né? Vem a pintura, mas já há o desenho. Nós temos ali uma pintura e um desenho, mas depois algumas outras passam pela arte postal, etc. Mas a gente vai vendo o desenho cada vez ganhando mais à frente, né? Me parece que é a impressão que eu tenho que o desenho acaba se tornando, né, essa sua expressão do coração, digamos assim, né, a sua expressão maior, né? E me parece que talvez muito em função do que você fala, né? Lá pelas tantas, no livro, você comenta que o desenho é como algo aberto, né? E eu não sei se você tinha na cabeça, mas eu imediatamente lembrei do texto do Mário de Andrade sobre o desenho, né? Em que ele vai dizer exatamente isso, né? Exatamente isso. Ele diz que o desenho é, por natureza, um fato aberto, né? Ao contrário da pintura e da escultura, que seriam fatos fechados, né? Então, ou seja, que eles levariam a um fechamento. O desenho não. O desenho, ele dá essa ideia de uma abertura, né? Uma ideia de um infinito. Então, algo que diz o Mário, né, que seria até, como é que ele pode pegar aqui? Antiplástico, né? O desenho seria antiplástico. Ou seja, o desenho se aproximaria mais da escrita,
né? Que é algo que a Edith chamou a atenção aqui, né? Então o desenho se aproximaria mais da escrita. E aí, olhando também seus trabalhos, uma das coisas que me chamou a atenção, olhando as pinturas, é que elas têm algo, muitas delas não têm um contorno, né? Então as figuras as figuras ali representadas, elas não têm um contorno. Então, de uma certa forma, elas já promovem uma certa abertura, uma quebra dos seus limites, né? Digamos assim. Então me veio assim na cabeça que daria para fazer talvez uma relação por aí. E também, uma outra coisa que eu queria comentar a partir disso, e também retomando muitas das coisas, né, que a Edith falou, mas que justamente porque o desenho propõe essa abertura, uma abertura assim, quase infinita, quase uma escrita, ele também me parece propor para você uma abertura de outra ordem, que é uma abertura ao outro, né? Ou seja, essa vontade de trabalhar no coletivo, né? Essa vontade de se voltar aos outros, de trazer os outros para trabalhar junto, né? Então esses eram uns comentários que eu queria fazer assim, por início, para a gente começar a conversar. Duas falando coisas que me fazem pensar e que são muitas questões que se levantassem ao mesmo tempo, né? Então, assim, vamos começar pelo fim, assim, né? Porque a minha memória não registra tudo. Mas, assim, essa coisa do coletivo, na verdade, eu comecei, a Simone está aqui, a gente começou um grupo, né? Algumas tu conhece, a Carolina, enfim, era um grupo grande, o Walter está aqui, lá do Instituto de Artes, que a gente, até hoje somos amigos, temos um grupo bastante afinado, e nós começamos com arte postal, por exemplo, que era um trabalho absolutamente coletivo, né? Aquela turma do Paulo Brusco, os pioneiros. Então, a gente fazia alguma coisa, depois de um mês vinha a resposta, era um pouco como jogar xadrez por correspondência, aquele negócio vinha. E hoje, quer dizer, tudo é muito instantâneo, né? Uma outra coisa. Depois, o Jaca está aqui também, eu trabalhei com uma ilustração, que eu fazia alguma coisa no dia seguinte. Estava no jornal, na casa Então, isso era muito... E o trabalho coletivo eu sempre gostei. Eu sempre gostei porque eu trabalhava na escolinha e a gente trabalhava com criança, então um começava o desenho do outro, o outro continuava. Tinha uma série de exercícios que se fazia coletivamente que eu depois aplicava com adultos e que eu achava muito interessante, porque o que é desenhar, o que é pintar, é a gente criar um problema que não existe, né? Nós somos reis absolutos diante de um espaço em branco, de uma folha, de um suporte. Por isso que os artistas incomodam, né? No regime totalitário, por isso que o Hitler foi lá e a arte degenerada, porque não importa o que a gente faz, importa que esse ato de liberdade é um ato que incomoda a gente. Enfim, então isso de criar um problema que é criado pelo outro e tem que resolver é muito instigante e se aprende muito com o outro, né? Porque normalmente o trabalho de artes plásticas, em princípio, ele é meio solitário, né? Então isso faz, mas todos os artistas trabalharam coletivamente, se a gente for pensar, né? Enfim, então eu sempre gostei também disso, não só disso, né? Então, eu sempre tive grupos jovens, eu sempre brinco que depois que fico um pouco velho, eu pego mais jovens, eu me sinto mais jovem. Então, isso sempre foi... Agora, sobre isso, que a gente também falou, do desenho, da pintura, eu acho que, na verdade, eu comecei com o desenho. O desenho sempre foi o meu cerne. E depois eu queria pintar, eu fui para a Espanha para aprender a pintar. E trabalhei com grandes artistas lá, que ainda hoje são meus mestres absolutos, e comecei a pintar. Mas eu acho que o que eles me fizeram foram me bagunçar o meu desenho, entende? Porque, na verdade, era uma pintura magra, não era uma pintura... Era uma pintura que voltou para o desenho de outra forma. Então, essa outra forma é uma pintura que, por exemplo... Aí eu fiz matemática também. Então, eu fazia artes e matemática, era uma loucura. As pessoas diziam, por que tu não faz arquitetura? Eu não queria fazer arquitetura. Eu gostava de matemática, eu gostava de álgebra abstrata, eu gostava de uma coisa... E eu estava ficando muito pirada, porque não dava certo. Eu ia ter que escolher. Aí eu escolhi ficar com arte, mas é uma coisa palpável. Mas a minha coisa da linha, eu comecei a pensar muito na linha como um ponto.
isso que a gente disse, aquela coisa do aqui e do agora, né? A linha é um ponto, não é uma pá, né? Uma mancha, um instante, é um ponto que se desloca e que dá a ideia de movimento nesse deslocamento, que com o eixo x e y, ela pode ir no espaço, ou ela pode ir no plano, se ela é da mesma espessura, do mesmo. Então tem todo um pensamento da linha e que eu acho que é movimento. E eu comecei a pensar que a linha não precisa ser mais o contorno. Então eu comecei isso o Van Gogh me ensinou muito, os desenhos, não a pintura, porque foi o primeiro que eu conheço, o Cossai também, mas assim, que essa coisa da perspectiva aérea através da linha, através do ponto, através dos segmentos. Então isso aproxima o desenho da pintura, porque são campos pictóricos, são campos só com linhas, só com pontos, mas não fechando um contorno, sabe? Porque o desenho sempre foi o alicerce para a pintura, o alicerce para a escultura, a gente sabe, né? O desenho foi colecionado lá no século XVII, mostravam em cadernos, mas o desenho mesmo, a partir do romantismo, né, daquela coisa da autoria, ele começou a ser valorizado como, mas muito pouco. Eu acho que o século XXI é o século do desenho, né? Das grandes exposições de desenho, drawing out, dos grandes teóricos que trabalham só sobre desenho, galerias, drawing room, só de desenho, salão de desenho, Paulista, drawing out. Enfim, é o século do desenho, mas tem muito, eu sempre digo para meus alunos, tem muito ainda a fazer sobre desenho. E eu quando comecei, a Simone sabe disso, a gente ainda tinha uma cabeça meio modernista, assim, é o desenho puro, é o desenho, a gravura pura, não misturar muito aquela coisa fundo naquela linguagem, aquela coisa purista. E depois começa a ver que não, que o desenho pode misturar com tudo, começa, o que está escrito no céu, então começa a misturar, e eu comecei a misturar desenho com desenho digital, com fotografia, comecei a desenhar em cima de não sei o quê, mas ainda assim eu tenho um trabalho que é de desenho. Então, mas aí muda a tua noção de desenho, né? Desenho performance, desenho tem tudo é desenho, né? Então, misturar também essas coisas. Não, então eu comecei a fazer isso em muitas exposições com vídeo. Agora eu fiz uma em Porto Alegre, essa teve muito vídeo, né? Tinha inclusive vídeo de instalação, que eu nunca tinha feito. Aí eu aprendi a fazer, eu gosto muito de aprender a fazer as coisas. Assim, essas coisas meio tecnológicas eu gosto, assim, isso que eu faço a meio baixa tecnologia. Mas essa agora, essa última, ela só desenho. Aí não vou ter nada. Quero fazer uma costura. Não está funcionando, tá? Eu queria fazer uma costurinha, já que eu gosto de costurar. Ai, tá. É a tua praia. Não, a relação, né, do que a Verônica falou, a citação do Mário de Andrade, né, como um fato aberto, e esse contorno que foi se abrindo no decorrer, né, da tua incansável tarefa de repetir, a repetição que difere, né? Tem sempre um exaurimento, percebo assim que em todas essas fases, né, tem assim um exercício de um exaurimento onde a linguagem vai se revolucionando, né, simbioticamente por dentro dela mesma. E no final, de fato, essa coisa garatujal que eu comentei, que tem a ver com essas formas mais abertas, né? E eu acho que nesse enlace que a Teresa estava tentando falar dos limites e deslimites sem medidas do desenho como uma estrutura óssea do pensamento, né? O desenho, na verdade, está em tudo, né? Por trás, que nem o Ingrid falava, atrás de uma boa pintura tem um desenho, né? De entender que é quase um desenlace com uma ideia da linha como contorno que vem de uma herança cartesiana, né? É como se escapasse de uma tradição cartesiana que entende a linha como contorno, como medida, como uma reprodução, um sistema de equivalência com aquilo que a gente pensa que a gente vê,
né? E quando você toma para si o corpo, né, como se o desenho fosse o espelho de um corpo em movimento, eu acho que é muito mais do que um ponto em movimento. É de um corpo em movimento no espaço, né? Tem um embate com a espacialidade, né? E o desenho, ele né, seguindo Mário de Andrade, né, ele diz da relação da música, que seria as artes do tempo, e do desenho com as artes do espaço. Porém, nesse trabalho mais recente, né, que é mais evidente, eu percebo muita música no teu trabalho. E eu fico me lembrando da Letícia, o que eu faço é música. Tem ritmo, tem dinâmica, tem intensidade, tem vetor, tem direção, tem agrupamento, né, desse monte de gente trabalhando junto. Eu fico ouvindo barulho, quando eu vejo as imagens, eu fico ouvindo que esse monte de linhas traçando, né, riscando a superfície, né, tem som, né? Eu queria ver isso acontecer ao vivo. Ele convoca o desenho como acontecimento. O desenho como acontecimento. Isso eu acho muito bonito. Nessa descrição que você fez, né, do percurso dela, chegar nesse momento é quase como se estivesse convocando a origem. Eu acho que parte dessa coisa, quando eu percebo essa coisa do ponto, do movimento, isso me, de certa forma, me ajuda a pensar no desenho como a ponta de um movimento, de um gesto do corpo inteiro que desenha, né? Então, tudo é muito pensado. Agora, por exemplo, eu uso o papel que é a envergadura do meu corpo. Eu tenho mais ou menos 1,55 m e eu uso um papel que dá justamente essa envergadura, então isso é pensado. Eu uso, às vezes, o papel que dá a envergadura da minha mão, então eu uso, em geral, de formato quadrado, porque ele não condiciona nem a paisagem, nem ao retrato. Tudo é muito pensado para que fique mais ligado à abstração, para não pensar. Mas é como um campo ali que eu estou estabelecendo uma dança mais orgânica, ou uma esgrima, uma luta de esgrima, enfim, um embate com aquela superfície que eu trabalho normalmente na vertical, a não ser quando eu trabalho com caneta Bic, que aí é um outro gesto que está muito ligado a essa coisa da pintura, porque eu trabalho com um gesto muito miudinho numa superfície muito grande, que é justamente para criar uma diferença, porque normalmente a gente faz um gesto mais largo para uma superfície grande, eu quero criar uma surpresa. Isso que a gente disse é muito, muito interessante, porque ela, como desenhista, ela percebe uma coisa muito visual e muito rápida para a percepção dela. Porque, por exemplo, é claro, eu vou esgotando as possibilidades do gesto. E aí, por exemplo, quando eu faço uma exposição, eu faço, por exemplo, eu não faço assim um trabalho, depois eu faço outro trabalho. Não, eu faço para aquele espaço, sempre fiz, desde a primeira. Sempre penso na exposição como uma instalação. E aí eu faço todas as maquetes, eu sou obsessiva totalmente, assim, é uma coisa, chego a fazer maquete. Aí depois eu faço aquele trabalho. E aí, se aquele trabalho tem um gesto miúdo que começa, vou dar um exemplo, começa pelo meio, a composição, o outro eu quero deixar um espaço do meio mais vazio, um gesto mais largo, não sei o que, começa mais para cima, para que ele fique, dê uma dissonância com esse, ou o outro para você ter uma ressonância, depende do que. Mas ele nunca vai ser feito ele sozinho, ele vai ser feito ele em relação ao outro, para que ele funcione no conjunto. Uma atenção que também liga com o que a Edith estava falando, e era uma das observações que eu queria fazer, que é a relação do desenho com o corpo, né? Então, ou seja, o desenho para você, ele exige uma gestualidade, ele está muito ligado a uma gestualidade, né? E ele, mais do que isso, ele convoca o corpo. Eu já tinha percebido, vendo o livro, lendo a entrevista, etc., né? Como ele convoca o corpo a trabalhar, né? Na entrevista você diz, que você agora repetiu, né? Então ele exige a força, né? O desenho, ou seja, se vai fazer um desenho no linóleo, ele exige uma força, né? Ali em cima, então, ou seja, ele exige que o corpo se coloque em ação, né? Então ele exige uma ação do corpo, ele convoca
a se trabalhar com o corpo inteiro, né? E agora, ouvindo você falar, o que me chamou a atenção é que, na verdade, o desenho é a medida do seu corpo, né? Então, é como se você traçasse, antes de começar um trabalho, essa medida do seu corpo, seja do seu tamanho, do tamanho do próprio corpo, do tamanho da mão, né? E uma das coisas também que eu queria chamar a atenção, que é um desdobramento disso, é o uso dos extensores, né? Que desde que eu vi aqui muito a respeito, porque, claro, primeiro a gente tinha visto essa exposição, não sabia exatamente como é que ela tinha, né, feito, mas aqueles extensores, eles são muito interessantes, porque eles introduzem, na verdade, uma desautomatização do gesto, né? Então, ou seja, se aquilo que eu falei, se o desenho convoca um gesto, ele não convoca, quando ele está usando um extensor, um gesto automatizado, do tipo, né, pegar uma caneta, vou escrever, aquilo que a gente, né, aquele gesto comum de pegar a caneta Bic, vamos usar a caneta Bic, etc e tal. Não, o extensor, quando ele junta várias canetas, quando ele estende, né, ele cria uma distância da mão em relação à superfície a qual ele vai usar o risco, ele já acaba introduzindo uma desautomatização, né? Então, ou seja, mais uma abertura, me parece, nessa relação com o desenho. Porque a coisa que, como diz a Edith também, a coisa que eu mais tenho horror é que a gente fica automatizado. A gente tem uma tendência, a gente sabe o que vai dar certo, a gente sabe inclusive o que vai vender, a gente sabe o que vai. Então a gente tem que. É uma tentação que a gente tem que resistir, né? Então não é possível que a gente fique fazendo uma coisa para dar certo, ou que fique fazendo uma coisa para vender, não é possível que a gente não vá arriscar, que a gente não, enfim. E mesmo assim a gente está sempre, né, olha isso, né, esse gesto automático, criar não só os extensores, mas criar, por exemplo, com a ateliê de 43, a gente fez muito isso, né? Então, criar, por exemplo, uma borracha, tu não sabe quem é que está desenhando, quem que está puxando a borracha. Esse tem no último texto, um que desenha na tábua gráfica, que projeta lá, o outro vai seguindo, feito maluco. Aí a gente cria vídeos, por exemplo, vídeos empilhados, em que a gente depois projeta o fantasma de um desenhando, mas não desenha, aí o outro tem que seguir aquele jeito. A gente cria uma série de estratégias, são estratégias para que a gente consiga se surpreender. Essa que é o barato, é se surpreender. Porque é muito difícil se surpreender, né, gente? A gente vai nessas exposições, a gente vai nessas coisas. É difícil a gente ver um trabalho que surpreenda. E quando a gente se surpreende, a gente fica muito feliz. E a gente se surpreender com a gente mesmo também não é fácil. Quando a gente se surpreende, é raro. São momentos assim que fazem a gente continuar. Porque a maioria dos momentos a gente tá bonitinho, tá legalzinho e tal. Mas não é aquela coisa, quando a gente conseguia ter um já. Aquilo faz com que a gente se mova e se aquilo, né? Não, o que eu acho bonito, né, do tempo que passa, porque assim, eu fico sempre pensando, qual que é o programa poético que a gente inventa, né? E é bonito ver assim, no tempo que passa, quando cai um livro, né, que dá esse compilado, esse condensado, né, e que a gente vai percebendo o que fica do que escapa, o que repete, né, como recorrência, que aquilo acaba virando uma operação poética, uma espinha dorsal. E eu fico pensando muito nas mitologias pessoais de cada artista, né, assim, que a gente vai percebendo no tempo, né, e assim, qual que é aquilo que move, né, em toda essa busca do que vai, do que fica, toda essa dança, toda essa dinâmica coreográfica e dramatúrgica. Mas, assim, eu fico sempre pensando que, num determinado momento, é essa vantagem do envelhecer, de passar o tempo, que é uma coisa que só o tempo vai dizer, né? Que é aquilo que fica. Então, era só queria agarrar, assim, esse ponto. Uma possibilidade de se abrir em outros movimentos. Obrigada. Eu tive a honra de participar muito próximo da trajetória da Tereza lá em Porto Alegre.
E ela sempre, eu sempre coloquei a Teresa dentro de uma categoria de artistas que o trabalho exige exaustão, é um trabalho que dá trabalho, né? Como a Dudu, né, ficava horas, a parede da Dudu na Bienal do Mercosul, ela passou 4, 5 dias escavando a parede. E a Teresa também tem isso, eu acho o título perfeito, representa bem isso que é o teu trabalho. E eu queria contar para vocês um episódio que também revela um pouco dessa exuberância, essa generosidade da Teresa no gesto, né, e na forma como ela pensa, inclusive a sua carreira de docência, né, professora da universidade. Não sei nem se tu lembra disso, Teresa, mas a universidade foi comemorar 80 anos e eu estava trabalhando lá no instituto e a Teresa nos encontramos no corredor e disse: isso é incrível se nas atividades de 80 anos tivesse o prédio coberto de obras dos artistas. A ideia maluca, dito por um doido, não teve outra, né? A gente começou a produzir isso e nós cobrimos os 8 andares do prédio da universidade com trabalhos dos alunos das artes visuais. Eram tiras gigantescas, né, nas janelas lá de externo. E depois a gente vendeu alguns daqueles trabalhos para trazer recursos para a universidade. Mas enfim, acho que conta um pouco de ti, essa historieta, dessa tua generosidade com os alunos, né, a forma como tu sempre trabalhou de forma coletiva. E por outro lado também, eu não sei, posso estar sendo equivocado no que eu vou dizer, mas a gente, gaúcho, bairrista que gostaria muito que os artistas que a gente gosta, sabe que é muito bom, tivesse reconhecimento em grandes escalas, né? E talvez isso pode ter sido um fator que não deixou tu ser tão reconhecida como tu merece ser reconhecida. Tu é reconhecida, obviamente, mas a gente queria que tu tivesse em escalas muito maiores, né? Então, assim, reconhecimento de São Paulo, né, que é uma cidade que legitima nacionalmente e internacionalmente. E tem carreira internacional, mas eu sinto muita falta de um reconhecimento que aqui, principalmente, né, para se expandir para os outros lugares. E eu acho que isso tem a ver muito com essa tua entrega visceral à docência e ao teu próprio trabalho, e o quanto tu te dedicou a tudo isso. Mas enfim, a gente segue aí e vamos torcer para que esse reconhecimento venha na escala merecida. Posso falar uma coisa? Eu não vou dizer que não seja bom o reconhecimento, e tudo isso é muito bom, depende também do que é reconhecimento. As pessoas falam assim, sucesso. Eu não sei muito bem o que é essa palavra. Eu acho que sucesso é felicidade, né? É a felicidade de ter os amigos, enfim. Eu acho bom esse reconhecimento. Acho bom quando eu faço uma exposição em Paris e encho a exposição. Eu acho que lá é mais fácil de eu encher do que aqui em São Paulo, porque eu moro lá há mais tempo. Mas eu acho assim, que dá muito trabalho isso, de conseguir ter o reconhecimento. Vai ter que ir em todas as galerias, é uma coisa muito trabalhosa, entendeu? E eu não tenho muita paciência para ter esse trabalho. Então também é uma escolha. Não digo que tem artistas que são tão geniais que isso acaba acontecendo independente do trabalho que eles tenham ou não, ou às vezes também sorte de ter sido encontrados. Agora, sem dúvida, morar num centro maior, por exemplo, um artista que mora em Paris, um artista que mora em Lyon, normalmente ele vai ter mais visibilidade, ou que seja um bom artista, né? Obviamente. Então, isso existe um artista que mora em Bagé e um que mora em Porto Alegre, vai ter mais visibilidade, entende? Então, eu acho que essas coisas acontecem no mundo inteiro. Isso é uma decorrência natural. Então, eu que estou com quase 70 anos, eu não tenho mais, se eu não tinha essa paciência aos 30, não vou ter, entendeu? Se alguém quiser vir, ótimo, estou aberta, mas é complicado. Teresa, eu estou super contente de ter te ouvido e a vocês também. Foi muito bonita, essas falas todas foram muito bonitas, mas especialmente a sua me fez ver uma coisa
enfim, confirmou uma impressão que eu já tinha do seu trabalho, dos nossos contatos mais ou menos recentes, né, de um entendimento do desenho, da prática artística, como algo que não trata só de produção de objeto, né? Acho que tem um sentido ético. Quando você fala de desenho é tudo, ou quando você fala desse aspecto relacional, que eu acho tão profundamente interessante, ou mesmo quando você fala do seu trabalho ser político, da sua performance ser política, de um trabalho que pode parecer abstrato à primeira vista e distanciado, né, das questões tão sérias que a gente passou ultimamente. Quando você fala dessas relações todas, me vem uma clareza, assim, me parece que claramente você considera a prática artística como algo ético, como algo que permeia a existência humana, assim. E acho isso muito, um alento ver alguém falar do próprio trabalho dessa forma. Então não é uma pergunta, é só um elogio. Nesse sentido, eu também queria fazer um elogio, porque eu vejo muito isso no trabalho e na postura da Edith. Por exemplo, eu acho impressionante como ela coloca, mais do que eu, de uma forma mais contundente, assim, talvez eu no trabalho, algumas atitudes de trabalho e tudo, mas de uma forma muito clara, né, nas posições políticas porque tudo é política, né? Não existe isso mas eu acho muito, porque não existe essa coisa de separar, por exemplo, dizer assim, será que um artista tem que ser militante? Depende do que a gente considera a militância, né? Eu não preciso fazer uma militância direta, no sentido, mas que o trabalho sempre revela uma filosofia, e a filosofia é política, e é ética, e não tem como. Coincide muito com uma coisinha que eu escrevi aqui, e é quando ética rima com política e poética, né? Isso é uma coisa que você colocou muito bem, E que o teu trabalho também. muito legal. Tá lindo. Tá ali. Acabou já, né? Ainda tá lá. A minha exposição é dia 12 de junho. Ó, 12 de junho, Chácara Lane, exposição da Dalgisa, maravilhosa. Maravilhosa mesmo.